Existe um risco silencioso que aparece no estudo da medicina chinesa. Um risco que raramente é discutido explicitamente, mas que influencia profundamente a forma como muitos profissionais começam a pensar a clínica. Esse risco surge quando o diagnóstico deixa de ser uma ferramenta de compreensão e passa a ser tratado como se fosse uma verdade sobre o paciente. Quando isso acontece, algo sutil se perde no raciocínio clínico, porque aquilo que deveria ser apenas um recorte interpretativo da realidade começa a ser tratado como se fosse a própria realidade. Para entender melhor esse ponto, vale observar como normalmente aprendemos os diagnósticos dentro da medicina chinesa. Durante a formação, somos apresentados a uma série de padrões. Deficiência de tido baço, estagnação do tido fígado, deficiência do yin do rim, calor no estômago. Essas categorias são extremamente úteis. Elas permitem organizar sinais clínicos, orientar o raciocínio e estruturar o tratamento. Sem algum tipo de organização conceitual, a complexidade da clínica seria praticamente impossível de manejar. Mas existe uma diferença importante entre usar um conceito para compreender um fenômeno e confundir o conceito com o próprio fenômeno. O diagnóstico dentro da medicina chinesa nunca foi concebido como uma entidade fixa que existe dentro do paciente. Ele é apenas um nome que damos a um certo arranjo de sinais que observamos em um determinado momento. Em outras palavras, o diagnóstico é uma forma de descrever um padrão de movimento do Qi. E movimento, por definição, não é algo estático. O padrão que identificamos hoje pode se transformar amanhã. Pode se aprofundar, pode se dissipar, pode se reorganizar em outra direção. Quando esquecemos esse caráter dinâmico, o diagnóstico passa a adquirir uma espécie de identidade própria. Começamos a dizer coisas como: esse paciente é uma deficiência de yin, ou esse paciente é estagnação de Qi do fígado. Mas o paciente não é o diagnóstico. O diagnóstico é apenas uma forma de organizar aquilo que estamos percebendo naquele momento. Essa diferença pode parecer apenas semântica, mas na prática clínica ela é enorme. Porque quando tratamos o diagnóstico como uma verdade fixa, a nossa percepção começa a se tornar seletiva. Passamos a observar apenas aquilo que confirma o padrão já estabelecido por nós. E, aos poucos, deixamos de perceber sinais que apontam para movimentos diferentes. Esse fenômeno é muito conhecido na psicologia cognitiva. Uma vez que formamos uma hipótese, a mente tende a procurar evidências que a confirmem. Na clínica, isso pode criar uma espécie de cegueira interpretativa. O terapeuta acredita estar observando o paciente, mas na verdade está apenas confirmando um diagnóstico que ele já construiu. Na tradição clássica da medicina chinesa, essa rigidez é constantemente evitada. Os textos antigos descrevem o diagnóstico como algo que deve acompanhar as transformações do organismo. O terapeuta não se compromete com uma categoria fixa. Ele acompanha o movimento. Por isso, muitos terapeutas experientes desenvolvem uma postura particular diante do diagnóstico. Eles o utilizam com precisão, mas não se apegam a ele. O diagnóstico serve para orientar o tratamento, mas não define a identidade do paciente. Essa distinção se torna ainda mais importante quando começamos a perceber algo fundamental na clínica real. A maioria dos pacientes não se encaixa perfeitamente dentro de um padrão único. O que encontramos com frequência são interseções de movimento, deficiência e excesso coexistindo,
frio e calor aparecendo em níveis diferentes de organização dentro do organismo, movimentos que se alternam ao longo do tempo. Nessas situações, o diagnóstico precisa funcionar como uma ferramenta flexível de leitura e não como um rótulo definitivo. Ele recorta um aspecto da realidade para que possamos agir clinicamente, mas ele nunca esgota a complexidade do fenômeno. Se esquecermos disso, corremos o risco de transformar a medicina chinesa em um sistema rígido de classificações. E isso seria exatamente o oposto daquilo que a tradição clássica buscou construir. A medicina chinesa nasceu da observação da natureza, e a natureza não se organiza em categorias fixas. Ela se organiza em processos de transformação. O papel do diagnóstico nesse contexto não é congelar esse processo em conceitos definitivos. É apenas oferecer uma linguagem que nos permita acompanhar o movimento com mais clareza. Quando compreendemos isso, algo interessante acontece na clínica. O diagnóstico deixa de ser um ponto de chegada e passa a ser apenas um momento dentro do processo de compreensão. Ele orienta a intervenção naquele instante, mas permanece aberto à transformação conforme o organismo responde ao tratamento. Esse tipo de postura exige uma certa humildade intelectual, porque implica reconhecer que o nosso diagnóstico não é a verdade final sobre o paciente. Ele é apenas a melhor forma que encontramos naquele momento de organizar aquilo que estamos percebendo. Paradoxalmente, é justamente essa postura que torna o raciocínio clínico mais preciso. Quando não estamos presos à defesa de um diagnóstico, ficamos muito mais livres para perceber quando o movimento do paciente começa a mudar. E é nessa capacidade de acompanhar a transformação que reside uma das maiores forças da medicina chinesa. Ela não tenta reduzir a vida em categorias fixas. Ela tenta acompanhar o fluxo das transformações que atravessam o organismo. Nesse sentido, o diagnóstico não é uma verdade. Ele é apenas um recorte dentro de um processo muito maior. Um recorte que nos ajuda a agir, mas que nunca deve nos fazer esquecer que o fenômeno que estamos observando é sempre mais amplo do que o nome que damos a ele.